Estamos conversando com a numeróloga, taróloga, estudiosa, empresária Edna Gasparotto. Seja bem-vindo ao nosso programa Na Livraria, Edna. Muito obrigado, Mário. Muito prazer de estar aqui. Estou muito feliz. Que bom. Edna, você tem uma especialidade nos seus estudos, na sua trajetória, que são as pedras. Sim. E as pedras, normalmente, são preciosas, não é? Fale um pouco dessas suas preciosas pedras. E semi-preciosas, né? Não vamos esquecer das semi-preciosas. Fala um pouco dessa preciosidade toda. Então, o meu trabalho com as pedras é mais no sentido de harmonização para as pessoas. Eu não uso as pedras como um objeto de arte, nem um objeto decorativo. Eu uso as pedras como um objeto de harmonização. E essa equilíbrio harmonização, físico, mental e espiritual. Então, esse estudo seu sobre as pedras vai ao encontro das necessidades humanas. Sim, vai ao encontro As pessoas normalmente elas se desequilibram por qualquer motivo. Qualquer motivo, elas estão nervosas, elas estão estressadas, elas estão cansadas. E as pedras, elas nos ajudam a nos equilibrarmos, a mantermos um pouco mais a serenidade, um pouco mais a tranquilidade para a gente lidar com os problemas do dia a dia, que todo mundo tem. Me diga uma coisa, você usa isso também como profissão? Também como profissão. Já viajei o Brasil todo, algumas cidades da Europa, para os Estados Unidos também. E viajei bastante já com esse meu trabalho, divulgando essa harmonização através das pedras e essa energia. E é comum nós, seres humanos, não importa o nível cultural ou a religião, Sim. se encantar com as pedras. Sim. Né? E elas não têm que ser necessariamente preciosas para ter determinados valores, não é? Não necessariamente. De algumas espécies de pedras. Por exemplo, o cristal de rocha, né? Vamos dizer assim. O cristal, a gente também avalia muito quando é necessário fazer uma harmonização, um equilíbrio numa pessoa, a pureza dele, a limpeza que ele tem. Embora seja necessário, a gente está fazendo antes vamos dizer assim, uma limpeza na pedra para que ela possa atuar perfeitamente na pessoa, entendeu? Uma programação nela. Um estudo sobre ela. A gente limpa essa pedra e vai trabalhar com ela para outra pessoa, para que a pessoa receba esse contato com o divino. Você acha que as pessoas têm certas preferências por determinadas pedras, dependendo da trajetória da pessoa, do modo de vida? Não, ou ela não consegue descobrir isso? Não, ela não descobre. Ela pode ter uma preferência pela cor, isso sim. As pessoas, eu quero usar uma ametista, ou eu quero usar um diamante, ou eu quero usar uma água marinha, uma turquesa. Ela vai pela pedra em si, pela cor. Mas muitos sabem, mas nem tanto, nem todos sabem do valor energético da pedra. Entendeu? E você sabe que eu descobri esse prazer com as pedras, uma experiência que eu tive no meu primeiro livro, Uma Pedra no Caminho. Que beleza. Mas foi voltando da cidade de Londrina, um temporal, e acabou rolando uma daquelas rochas. Acabou impedindo o trânsito. E o pessoal parando ali, todo mundo desceu, aquela pedra, né?
E alguns enxergavam aquilo como um empecilho, um estorvo, a trajetória, mas eu comecei olhando como que ela rolou, né? E por que ela deslocou daquele espaço. E é o encanto da rocha, né? Porque é praticamente uma serra ali. Claro. Foi aonde nasceu a ideia de escrever uma pedra no caminho. Mas uma pedra mais preciosa mesmo foi quando eu escrevi Ametista. E Ametista, eu comecei a fazer nas dedicatórias exatamente isso. Pergunto o nome da pessoa que comprou o livro e escrevo assim: uma pedra preciosa que o mundo colocou diante de nós. Ai, que beleza. Então as pedras têm essa afinidade comigo. Fala um pouco da ametista. A ametista, eu particularmente gosto muito porque ela é a pedra que a gente associa à espiritualidade. A ametista é a pedra da espiritualidade. Então, eu posso citar dois casos, duas histórias, vamos dizer assim. Dizem que quando Jesus estava na Santa Ceia e que eles tinham água e que ele sabia o que viria logo depois, e a água transformou-se em vinho, que é a cor da ametista, em sinal de amargor pelo que ele passaria. Esse a ametista é maravilhosa. E também, os santos, por ocasião da quaresma, antigamente, hoje eu não sei se ainda eles continuam com esse procedimento, cobriam os santos de roxo, que é a cor da ametista, em sinal de tristeza por ter havido aquela festa pagã. Então eles revestiam o santo de ametista. O símbolo da ametista, então... é espiritual. É espiritual. Totalmente. Então tem muito a ver com essa... com a sua história de pedra. A escolha desse título, sim, ametista. Sim. E tem outras, porque ela não é uma pedra preciosa, não, caríssima. Não, mas ela está ela é semi-preciosa. No comércio, por exemplo, ela gira muito em razão da espiritualidade. De quem tem esse conhecimento. E também as pedras, a gente costuma dizer assim, você chega numa loja onde tem muitas pedras, ela te escolhe. Ela te busca de acordo com a sua necessidade. Que bonito isso. Muito lindo, muito lindo. Porque a gente, os estudiosos, essa pedra é para esse signo, para o outro, para o outro, para o outro. Eu não associo assim as pedras. Eu associo de acordo com a necessidade de cada um. É muito Entendeu? importante isso que você está falando, porque a partir de agora, quem está assistindo o nosso programa... Sim. vai conhecer um pouco desse poder, desse brilho, o quanto dura uma pedra, né? E falando da ametista, quando uma pessoa compra esse livro e ela diz assim: Milani, como é que você conseguiu colocar as lágrimas do grande amor dentro de um diamante? Aí eu respondo: você leu mesmo o meu livro? Aí é gratificante você ouvir isso, né, de um leitor que adquiriu uma obra claro. sua, e quando você tem o conhecimento da história, que é um romance, né, que eu escrevi muito jovem ainda, Sim. E ele fala com você e vem ao encontro dessa energia, você passa a ter outros olhos, né, Sim. com a obra. Sim. Que bom. Mas, falando em pedra, como é que você vê esse comércio hoje de pedras preciosas no Brasil? Olha, é o que eu já te disse, pessoas que compram a pedra para embelezar a casa. Mas eu ainda acho que mesmo ela escolhendo para embelezar a casa, a pedra escolheu devido à necessidade que ela tinha
de colocar aquela pedra em casa para que harmonize o ambiente. Para que as pessoas daquela residência se sintam mais felizes, se consigam se entrosar melhor. Às vezes alguma coisa que está meio díspare ali naquela família, então precisa, aí a pedra escolhe, eu vou ali porque ali eu preciso pôr ordem. Nossa, realmente eu posso te contar, pois é, mas eu posso te contar uma experiência que foi muito interessante. Uma pessoa, uma cliente minha, ela falou: Edna, o que esse cristal era maravilhoso, eu trouxe inclusive para vender para ela, e ela falou: o que esse cristal pode fazer na minha vida? Eu falei: tudo. Ele vai modificar a sua vida. Passa a ser um símbolo. Ele é uma coisa muito positiva, porque você quer mudar. Muitas vezes existem muitas pedras no caminho que não te deixam mudar. E aí você chega uma hora que você precisa mudar. E eu disse para ela, essa pedra era um cristal de rocha, uma drusa maravilhosa. E ela comprou essa pedra. E eu tenho certeza que mudou a vida dela. Que ela tomou decisões, as coisas vão se encaixando. De repente se encaixa tudo e tudo modifica. Porque você tem esse símbolo dentro da sua residência. Tenho, né? Muitas pedras na minha casa. Todo esse movimento todo que serve para todo mundo, né? Serve para todos. Independente de religião, independente de crença. Independente. Tanto é que quando você entra numa loja especializada, você parece que perde a pressa, não é? Não, você não tem pressa alguma. Você fica vidrado ali, olhando, apaixonado. Algo mais precioso do que o seu tempo, você acabou de encontrar. Exatamente. E normalmente são lojas especializadas, né? Que tem essa informação. E eu admiro a pessoa que tem uma loja, recebe essas pessoas, ela não sabe o quanto de coisa boa que ela está proporcionando. E você sabe que vem ao encontro dos livros? Sim. Porque normalmente as pessoas vêm até a nossa livraria e as atendentes acabam dizendo assim, olha, nós temos o setor tal, Isso. E ela diz assim, mas eu estou com um pouco de pressa, né? Não pode. Mas a hora que ela encontra o livro que ela procura, você percebe que aquela pressa que ela pensou que tinha, né? Acabou ali. Porque ela viu outras possibilidades. Sim. Então, as pedras também têm esse poder. Tem esse poder. Numa loja, você encontra ali várias energias. Sim, muitas. Por isso é que eu disse que elas te procuram. Quando você vai atrás, em busca de um cristal, ele já te buscou e já te fez chegar até. Porque aí você vai se equilibrar, você vai ficar mais sereno, mais tranquilo, as coisas vão se encaixar. É lógico que ele não vai te curar de uma doença, você precisa da medicina. Você cometeu um crime, você não vai se livrar daquele crime, você tem que ir para a justiça, tudo isso é necessário. Mas você pode estar em equilíbrio e aceitar aquilo que o divino lhe impôs, ou você mesmo lhe impôs. Que a imposição é sua, e a imposição maior é do divino. Então ele pode te ajudar. Ele vai te esclarecer, ele vai abrir a sua visão espiritual. E aí, a companhia dessa pedra, então, até a nível de um compromisso com a justiça, você pode ter essa trajetória aliviada. Aliviada. Que bom. É aliviada. Você pode programar uma pedra. Então você tem um cristal maravilhoso, aí eu tenho uma apostila que explica tudo, como você vai programar essa pedra.
Você programa aquilo que você quer que aconteça. Nossa, que bom. E aí você vai esperar o resultado. Não sentado, você vai batalhar para que aquilo aconteça. Mas vai acontecer... Você pode contar com aquela pedra, mas você tem que trabalhar. Exatamente. Então você vai programar, vai ter o sucesso que você está desejando, equilibrado, sem atropelos. Que bom ouvir isso. Entendeu? Mas Edna Gasparotto, vamos Sim. falar um pouco da sua trajetória. Você tem várias atividades. Sim. E uma delas é como empresária. Sim. E você atua na sua atividade na cidade de São Roque. São Roque. Sim. Mas você é marilhense. Você saiu daqui com com quantos muito anos? orgulho. Saí daqui com 22 anos e já faz muitos anos que eu saí daqui, entre aspas. Minha família mora aqui, tenho orgulho da minha família, conhecida, orgulho de ser marilhense e me sinto feliz. Mas era um sonho que eu tinha de criança morar em São Paulo. E fui para São Paulo quando surgiu a oportunidade. E, tipo assim, vi e venci, né? Em São Paulo. E depois, então, quando me propus a ser empresária e fui para São Roque, que eu encontrei o meu caminho das pedras, porque na minha propriedade tem muita pedra. Fala um pouco dessa propriedade sua que eu achei muito interessante, que ela virou uma atividade, né? Sim, virou uma atividade. Você tem um restaurante lá? Tem um restaurante típico alemão. E esse restaurante, como que é? É agendamento? Agendamento, quando é um grupo maior, quando é casamento, festa de aniversário, noivado. Um evento maior precisa ser agendado com bastante antecedência. Mas para o restaurante, tem gente que chega de repente, tem como me atender? Sim, tem. Sempre dá um jeitinho. Estamos sempre com os braços abertos para todos. Isso é um sítio? Esse é um sítio. Nós temos uma pequena propriedade, eu não posso chamar de sítio aqui em Marília. Aqui eu diria que lá é um sítio, aqui é uma chácara. É uma chácara. Porque tem meio alqueire apenas. Quantos está de São Paulo, nós estamos a 50 quilômetros. E de Marília... São Roque. ele está a 12 quilômetros da cidade. Que a gente está no alto de uma serra, que é uma coisa maravilhosa, a serra. E... Então, ele está a 12 quilômetros de lá. E de Marília, 350 quilômetros, 400 quase. Então, é um lugar também que, por exemplo, se eu quiser ir para o seu sítio, sim, tem como eu pousar nesse sítio? Por enquanto ainda não temos. Seria só o restaurante? Eu te explico por quê. Porque nós temos muitas pedras e eu não quero tirar aquelas pedras do lugar para poder fazer chalé. Principalmente você. Pois é, como que eu vou tirar aquelas pedras? Não posso. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de derrubar as árvores, porque eu teria que derrubar um tanto de árvores e eu não tenho coragem. Então é complicado para mim. Eu gostaria de fazer. Não, eu gostaria de fazer porque todo mundo me pede. Eu teria que fazer uma coisa vertical. E você teria que comprometer o ambiente, o meio ambiente. Principalmente que hoje há necessidade dessa preservação. Isso, né? e é o que eu quero. Esse lugar, depois do almoço, por exemplo, você pode fazer um passeio por ali? O pessoal passeia, nós é bem pictórico o sítio. E também tem espreguiçadeira para o pessoal dormir depois do almoço, tem rede para o pessoal deitar. É muito gostoso. Agora você veja bem, são dois paraísos. Primeiro que você nasceu em Marília e você ama a sua cidade, sua família está aqui. Está aqui, eu estou sempre aqui. Agora você está ali vivendo ao lado das pedras preciosas no seu caminho. Que também faz parte da minha vida. Qual a possibilidade de você vir junto à sua família? Ficar aqui em Marília? Se eu arrumar um lugar que tenha pedras. Um lugar que tenha pedras. É um sítio, uma propriedade que tenha um tanto de pedras. Você me ajuda a encontrar. Você vai encontrar com facilidade, porque nós temos aqui um paleontólogo. Ai, que beleza. William Naba. E nós estamos acabando de escrever, é um diálogo meu e do William.
sobre a paleontologia, Sim. e o meu sobre os escritores, os poetas e as empresas. Então nós fizemos essa metáfora, devemos lançar em final de novembro. E você falando em pedra, tem um momento do livro que o William, eu pergunto da existência de Deus para o paleontólogo. Sim. E ele disse: Milani, é muito simples. Quando eu estou com a minha marreta e o meu ponteiro, mas procurando os fósseis, é comum vir uma borboleta e às vezes sentar, pousar no meu chapéu ou numa pedra do lado. Então aí eu vejo a presença de Deus. Claro. Então, você vê como existem coisas maravilhosas nesse mundo. Até uma folha, né? Às vezes que pousa naquele momento que você precisa de uma resposta. Às vezes uma folha pequena é o suficiente para te dar a resposta. Edna, foi muito bom conversar com você. Muito obrigada. Obrigada por esse espaço, por essa oportunidade. Esse espaço é muito lindo, eu me sinto bem, porque em São Paulo também, quando eu tenho a oportunidade de ir, eu vou ali na Avenida Paulista, na Livraria Cultura, eu fico horas ali. Na Livraria da Vila, na Vila Madalena, eu fico horas, que é muito bom. E esse espaço eu me achei aqui. Que bom. Que bom, obrigado, Mário, muito obrigada. Obrigada por seu espaço. Conversamos com Edna Gasparotto. Quantas informações, pedras preciosas. E ela é uma dessas pedras preciosas que apareceu aqui na nossa livraria.
Olá, eu sou a Aline Cravo e estou aqui para falar dos livros mais procurados e dos best-sellers. Hoje vou falar de vários lançamentos. Vou começar com o livro Correr, do Drauzio Varela. Esse livro é para espantar o sedentarismo. O médico fala sobre sua vida na maratona, como ele corre, tem algumas dicas bem bacanas para quem está querendo começar também e fala da história das corridas. Bem bacana. Não pode cuidar do corpo, tem que cuidar da alma também. E é por isso que nós temos aqui o livro 10 Mandamentos mais um. Esse livro vai falar dos 10 mandamentos, aqueles mesmos que foram trazidos por Moisés. E o autor vai falar um por um. Como a nossa sociedade hoje em dia não está muito ligada na espiritualidade, ele faz uma proposta de mais um mandamento. Qual será? Outro livro que foi muito aguardado também foi o Só por Hoje e Para Sempre, do Renato Russo. São diários do próprio cantor, que ele fez enquanto esteve alguns tempos numa clínica de reabilitação. Tem manuscritos originais com mensagens de esperança para o futuro. Muito bacana para você que, assim como eu, é um super fã dele. Um livro que também foi super esperado é o Não Se Iluda Não, da Isabela Freitas. Esse aqui é a continuação do Não Se Apega Não e vai narrar a sequência da história. Agora, ela com um namorado novo tem que tomar cuidado para não se iludir e deixar o importante de lado. E para finalizar, eu quero falar da nossa revista Milani Store. Essa é a 19ª edição e na capa a gente tem Brasalécio. Será aberto a galeria oficial dele. A revista ainda traz muita música, dança, bastante cultura direto para você. Eu fico por aqui. Meu nome é Aline Cravo e espero vocês no próximo programa. Uma chalana bem longe se vá.